Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Para quem vai assistir esse vídeo no horário diferenciado, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu estou de volta e tenho mais um assunto importante para falar para vocês, um assunto que é de suma importância. Eu quero ler para vocês algumas passagens bíblicas antes de mais nada. Primeiramente, eu quero falar a respeito do... Quando eu fiz um vídeo do último vídeo que eu fiz a respeito da última guerra, da última batalha do anticristo, e que os reis da terra se reuniam para guerrear contra o Senhor Jesus, que o rio Eufrates secava, que eles se reuniam, tal, que fala em Apocalipse 16, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, acho que é 16, 13. 16, 13. Eu, quando estava explicando a respeito dessa guerra, eu, de certa forma, passei por cima, né, de uma passagem aqui que fala de Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eu, de certa forma, passei por cima disso, por quê? Porque eu estava explicando a respeito da última guerra, do anticristo, que era aquele que vai encabeçar essa última batalha com os reis da terra contra o Senhor Jesus, certo? Mas a gente não pode deixar de observar esse versículo. Então, de certa forma, eu passei por cima dele porque eu sabia que eu precisava fazer um vídeo específico para falar desse assunto. Porque da boca da besta, da boca do falso profeta e da boca do dragão saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eu quero mostrar para vocês uma imagem agora aqui. Só um minutinho. Vamos analisar essa imagem. Peraí, agora vai abrir. O que parece para vocês essa imagem? Bem parecido com rãs, né? Bem parecido com rãs mesmo. Só um minutinho aqui que eu vou dar uma baixadinha aqui, né? Pronto. Eu achei interessante e eu precisava mostrar para vocês, primeiro essa imagem, certo? E vamos para Daniel capítulo 11. Que eu preciso mostrar para vocês uma coisa. Daniel capítulo 11, versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulher, nem a qualquer deus, porque, sobretudo, se engrandecerá. O que eu vejo aqui nessa palavra que é muito interessante é que quando eles falam do Deus dos céus, que é o Deus Pai Criador, o nosso Deus, eles colocam com letra maiúscula, mas eles especificam aqui deuses com letra minúscula, dos quais ele não vai se importar. Ó. Não terá respeito aos deuses, aqui é minúsculo, de seus pais, nem o desejo de mulheres, nem a qualquer deus, com letra minúscula, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, com letra minúscula, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Há um Deus que seus pais não conheceram. Se aqui Daniel estivesse falando do Deus Pai, Criador, ele usaria o termo que é o Deus Criador, que está aqui colocado com letra maiúscula, que é citado aqui com letra maiúscula. Se ele estivesse falando de um Deus conhecido, ele colocaria aqui, porque ele não colocaria essa passagem que é um Deus estranho, até mesmo aos deuses com letra minúscula conhecidos naquela época. O anticristo, ele não vai se incomodar com Deus algum, nem com Deus Pai, Criador, ao qual ele vai estar, sim, contra ele,
agindo contra ele, achando que pode vencê-lo, e nem a Deus estranho, nem a Deus conhecido nenhum. Isso significa o quê? O que a gente pode entender disso? Que esse Deus estranho que fala aqui, ó, mas em lugar dos deuses honrará um Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas, a um Deus que seus pais não conheceram. A um Deus diferente, certo? A um Deus que ninguém conheceu. Vamos para Apocalipse capítulo 13, que eu vou continuar falando com vocês a respeito disso. Quando eu fiz a minha live, a primeira live do canal que eu fiz a respeito do reino da besta já está entre nós, que eu falei a respeito do reino da besta, do reino que emerge da terra, né, da besta que emerge da terra, eu citei nessa besta que emerge da terra que a terra representava o homem, que unido ao ferro, como fala em Daniel, que seria a inteligência artificial ou a tecnologia, certo? É que fariam esse reino se levantar. E aqui como diz assim, ó, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que fora ferida à espada e sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A gente vê que aqui, se a gente analisar ele profundamente, que está falando da tecnologia ou da inteligência artificial, de algo que faz com que exista, como fala aqui, uma imagem que recebe um fôlego, ou seja, algo, entendeu? Criado por uma tecnologia ou por uma inteligência artificial que tem vida, que recebe uma vida, não algo que já existia, mas algo diferente, uma religião de forma diferenciada, uma adoração ou um culto, como eu falei no meu vídeo passado, nesse vídeo da live que eu fiz, que eles têm chamado a inteligência artificial de Deus, ou dizendo que criaram uma igreja para esse Deus, adoração a uma forma de Deus, a uma forma de culto, a uma inteligência artificial, algo que pode mais ou tem mais poder do que a gente, a isso que eles estão criando. Então eu achei interessante isso e essa imagem me chamou a atenção. E tem mais uma outra coisa que eu quero colocar para vocês aqui. Só um minutinho. Eu vou ler para vocês uma coisa aqui agora, para a gente poder continuar. Prestem bastante atenção nesse vídeo. Esse homem se chama George e ele é o dono da empresa The Wave e também é a única pessoa do mundo fazendo computadores quânticos. Ele ganha 10 milhões por máquina e vende para as empresas mais importantes do mundo. Ele fala que portais foram abertos para estudar entidades interdimensionais. E ele fala que pode acessar outras dimensões e que estamos no limite agora mesmo. Quando a gente para analisar a história bíblica, a Bíblia fala que os anjos caídos, eles tiveram relações com as mulheres e tiveram filhos com as mulheres. E esses filhos foram os gigantes, ou os nefilins, e também foram os grandes da terra. A gente vê que ali houve uma mistura. Só que a Bíblia, em Gênesis, ela só cita esse termo. Mas existe um livro apócrifo que fala a respeito disso. Esse livro apócrifo, eu vou ler até para vocês aqui. Só um minutinho que eu vou achar aqui para vocês. Eu quero ler para vocês aqui. Anjos, gigantes e alienígenas. O livro de Enoque, um texto apócrifo, banido do cânone da Bíblia, mas citado no Gênesis pelo profeta Ezequiel, é também na Epístola de Judas, além de ter seu valor, um minutinho, saiu da página. Além de ter seu valor sagrado, reconhecido por grandes teólogos do princípio da igreja, como Justino Mártir e tal, diz que 200 anjos, deixa eu aumentar o vídeo aqui, gente, para não poder enxergar.
200 anjos sentinelas do céu descem à terra para se casar com as mais belas mulheres. Ensinam às mulheres todos os sortilégios e truques, como também as tecnologias ao redor sobre o ferro, do vidro, esculpem escudos e armas para homens e mostram como cultivar a medicina a partir das raízes. Dessa união entre os anjos e as mulheres nasce uma legião de gigantes, que, claro, tem muita fome e a terra quase vai ao fim diante do desastre. Outra legião de anjos, esses ainda morando no céu, enfrenta e derrota os rebeldes e os expulsa para a escuridão. Tá. Então o que a gente está vendo? Que no livro de Enoque cita essa união entre os anjos caídos, que foram expulsos por Deus e foram colocados no abismo, e as mulheres. E que eles ensinaram para as mulheres a tecnologia. Eles ensinaram para as mulheres, desde o princípio, como funcionava plantas, uso de plantas, a tecnologia, a forma de espelhos, as pinturas, as armas, o ferro. Eles ensinaram para as mulheres. Então a gente para pensar, peraí, os anjos caídos ensinaram a tecnologia para as mulheres lá atrás. E hoje, quem está por trás de toda essa tecnologia em que a inteligência artificial ela está extremamente evoluída, de forma que eu vou mostrar para vocês agora a respeito desse negócio do computador quântico que eu coloquei na tela, eu vou mostrar para vocês que a coisa está mais evoluída do que a gente imagina. Eu vou ler para vocês aqui agora. Aliás, vou ler para vocês um vídeo, porque eu não posso colocar o vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o vídeo para vocês. Depois eu vou tentar colocar ele na descrição. Tá? Só um minutinho que eu vou colocar a imagem aqui do computador, para vocês verem como que é esse computador quântico. Então, ouçam... Peraí. Só um minutinho. Vamos lá. A última vez que George esteve aqui, ele e a sua empresa The Wive, George é o dono dessa empresa que cria esses computadores quânticos, que está na tela a imagem dele. Ele está num lugar para dar uma entrevista. A única pessoa do mundo fazendo computadores quânticos, nós não entendíamos o que eram computadores quânticos. Eu não sei se entendo ainda agora. Mas ele estava ganhando 10 milhões por máquina. E vendendo para as empresas mais importantes do mundo. Como NASA, CIA e o Sr. Bezos da Amazon. Olha quem compra as empresas. Esse computador quântico. Interessante. Portais foram abertos para estudar entidades interdimensionais. Então, esse computador quântico abre portais que eles sabem disso para estudar entidades interdimensionais. Não prestando atenção. Ouçam com atenção. Agora ele vai começar, esse dono da empresa ele vai dar entrevista. Esse homem é o responsável pela The Wive, o computador quântico. Essa é a imagem que eu coloquei para vocês aí. O único computador quântico do mundo. Que pode acessar outras dimensões, segundo eles.
Eu coloquei um pouquinho mais lento, gente, para não correr e não perder a leitura, por isso que está um pouquinho devagar. Ele está nos dizendo que estamos no limite agora mesmo. Então preste atenção, porque o que ele vai dizer deve moldar todo o seu futuro. A The Wave construiu computadores quânticos, já ele falando. O modo como funcionam, se você sabe como é, uma das interpretações é que você entra nesses mundos paralelos, outras dimensões. E eles fazem competições. Soa muito estranho, mas... Perceba que ele tenta ridicularizar as próprias palavras. Eles entram no mundo paralelo, existe competição entre esses mundos paralelos. Esquisito isso, né? Vamos prestar atenção. Ele basicamente ameniza a coisa toda. O rapaz dando entrevista. Eu vou tentar colocar esse vídeo para vocês depois na descrição do vídeo, tá? Mas isso vai ficar bem mais sério. Então, alien quer dizer, sabe, diferente. É ele falando. Alien. Essas coisas que estamos construindo não vão ser pessoas. Eles podem ser muito espertos, podem ser bons em todo tipo de coisas. Mas não vão ser como nós, vão ser aliens. E eles vão ser, sinto dizer, muito mais espertos do que todas as pessoas nessa sala. De maneira que nós não podemos nem compreender. Claro que isso aciona muitos alarmes. Um dos caras que fala sobre isso é o Elon Musk. Eu vou mostrar para vocês aqui, o Elon Musk, falando a respeito disso. Aqui. Com a inteligência artificial, estamos convocando o demônio. Sabe aquelas histórias onde tem o cara com o pentagrama e a água benta e ele fica tipo, sim, ele tem certeza que podemos controlar o demônio, mas não dá certo. Olha o que o Elon Musk fala. Eu vou continuar aqui para vocês. Espera aí que eu vou voltar um pouquinho aqui. Aí. E depois dessa que eu printei do Elon Musk falando, vai continuar. Tipo, quando você faz isso, cuidado. Porque você acha que assim como o cara das histórias, você vai colocar aquele carinha no pentagrama e você vai ter a sua água benta preparada. E você vai acenar para o negócio. E por Deus, ele vai fazer exatamente o que você está mandando. E nada mais. Isso é o que a pessoa acha. É o que ele está dizendo que as pessoas acham. Mas nunca funciona desse jeito. Ou seja, você querer controlar um mundo que você não conhece não é como você acha. Com a inteligência artificial, estamos convocando o demônio. Aí agora é a entrevista do Elon Musk. Eu vou colocar para vocês aqui, para vocês verem que foi ele mesmo que falou, para não ter dúvida. Ele falando, ó, com a inteligência artificial, estamos convocando o demônio. E vou adiantar um pouquinho aqui. E quando ele diz assim, não funciona, esse Elon Musk, ele está dando risada, gente. Ele é hipócrita. Vamos continuar. Mas essa palavra demônio não capta a essência do que está acontecendo aqui.
Eu não sei se vocês são fãs de ficção esquisita, da virada do século. Mas tem esse cara chamado H.P. Lovecraft, que é um autor americano muito famoso de ficção estranha. E ele expôs uma visão que se chama cosmicismo. A essência do cosmicismo é a indiferença cósmica. Então, o que ele estava dizendo, basicamente, sim, existem essas entidades extremamente inteligentes lá fora. Mas eles não são bons e nem são maus. Da mesma maneira que você não se importa com uma formiga, é a maneira como eles vão se importar com você. Ou seja, nós pisamos na formiga, né? Eles vão pisar na gente. E essas coisas que estamos convocando, com os portais abertos com o computador quântico, que estamos convocando para o mundo agora, não são demônios, não são maus. Eles são mais como os Lovecraft and Witch of Onis. Deve ser algum jogo, eu não conheço isso, gente. Existem entidades que não vão estar necessariamente alinhadas. Ele está explicando, né? Com o que queremos. Está dizendo que eles não vão fazer o que a gente quer. Agora você pode interpretar isso da forma que quiser. Ele te disse na lata, essas entidades que estamos convocando para esse mundo, ele já disse que abriram os portais, já descreveu o que eles são, já disse que eles vão parecer aliens. Então, essa transição é realmente extremamente importante, que nossa espécie como um todo saiba navegar. E ninguém está prestando atenção. Ou seja, eles estão mexendo com algo e ninguém está prestando atenção. Agora, preste atenção no que ele vai falar. Isso está acontecendo no plano de fundo, ou seja, por baixo dos panos. Enquanto as pessoas discutem sobre política. Incrível. E abaixo disso tudo, esse tsunami crescendo. Que se não tomarmos cuidado, vão nos levar a todos. Vocês têm alguma dúvida do que isso significa? Eles criaram um computador quântico que eles dizem que abre portais para falar com entidades extradimensionais, que eles falam que são de outras dimensões, que lidam, eles usam o termo demônios para falar a respeito deles, certo? Mas eles dizem que parece-se com aliens, que não vão se importar com a gente, que não são bons nem são maus, mas como a gente se importa com uma formiga, assim eles vão se importar com a gente, e que são muito mais capazes, muito mais inteligentes, muito mais espertos, e que se não tomarmos cuidado, ele vai passar por cima da gente, mas que a população não tem a menor ideia disso, que é feito por baixo dos panos e que as pessoas estão preocupadas com política. Então eles falam na nossa cara o que eles estão fazendo. Vamos prestar atenção, gente. Anjos caídos, demônios, que são chamados, que vão ser chamados de aliens, que parece como rãs, como diz Apocalipse 16, e que vão estar encabeçando essa convocação desses líderes mundiais juntos com o anticristo, vão estar junto. Quem são esses que parecem com rãs? Quem são esses que dão inteligência extrema, que deram ao homem a capacidade de toda essa tecnologia, que trazem a inteligência artificial à baila, que vão dar fôlego à besta? Gente, isso é muito sério.
Isso é muito sério. Vamos ler Judas, capítulo 1, 6. Primeiro deixa eu ler Apocalipse 13. Deixa eu ver. Não, 16, do 12 ao 14. Hoje eu tô que tô, né? É 9, gente. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu. Uma estrela caída do céu. Essa estrela já estava caída do céu. Quando a gente vai para Apocalipse 12, a gente vê que existe uma guerra no céu e Satanás, ou o dragão, é lançado para a terra. E é citado como uma estrela. Vi uma estrela caída do céu na terra, ou seja, ela já estava caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Agora vamos lá para, como eu ia falar, para Judas 1,6. Aqui. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Gente, um anjo, que é uma estrela como caída do céu, ou seja, ela já tinha sido lançada do céu, ela não estava caindo naquela hora, ela já estava na terra e ela tinha caído do céu, vai abrir o poço do abismo, que a Bíblia fala que tem os anjos originais que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles estão guardados em trevas e em algemas para o juízo do grande dia. Juízo do grande dia. O que a Bíblia está querendo nos dizer? Que existe sim anjos caídos que vão ser soltos na terra no período da grande tribulação ou no grande dia. Aí a gente para pensar, existe sim a colocação, vou colocar aqui para vocês a imagem, só para vocês verem. Olha isso daqui, essa imagem, gente. Olha o que tem na testa, eu vou falar para vocês aqui, rapidinho. Quer ver? Esse print eu tirei de uma página da Federação Galáctica. Quando a gente fala dessa Federação Galáctica, que algumas pessoas da Nova Era falam que estão chegando e que são de outros planetas e que vão vir para salvar o mundo, que junto com eles está o tal de Sananda, que é o Jesus, que eles dizem que vem, que nós entendemos a criação de uma forma diferente, mas que na realidade existem em cada planeta, aliás, em cada planeta não, em cada constelação, existem outros mundos e existem extraterrestres em cada lugar. E olha a imagem, gente, em forma de rã, com a pirâmide na testa e o olho que tudo vê. Isso não é uma coisa à toa, mas tudo bem, eu quero colocar para vocês aqui outra imagem para vocês verem o que eu estou falando. Olha esse robô. Na realidade, ele é como é que fala? Agora me esqueci a palavra, gente. Eu até falei em outro vídeo, agora eu não vou me lembrar a palavra. Dá uma olhadinha na expressão dele. Sorrindo. Eu tirei de um vídeo isso, eu printei a página que ele estava sorrindo, mas ele faz todas as expressões humanas. Quando a gente vê falar da imagem da besta, quando a gente vê falar que ela vai ter fôlego e vai começar a falar, que isso, o que João viu uma imagem tendo fôlego e falando, e vai matar as pessoas e vai agir. Gente, vamos analisar se isso não parece muito, muito, muito com a inteligência artificial, olha aqui. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Por que a marca que estão querendo colocar na mão, eu já falei sobre isso em outras lives, é uma tatuagem quântica. Esse quântico agora virou moda, certo? A gente vê que lembrei a palavra, são humanoides isso daí, são robôs em forma de humanos, humanoides. Olha a expressão, gente. Eles sempre falavam que os robôs não conseguiriam ter expressões. Eles estão rindo, gente.
Essa tecnologia é uma tecnologia absurda. Quem está por trás dos donos dessa terra? Quem está por trás dos chifres, dos reis que estão preparando o caminho do anticristo? Quem está por trás desse reino do qual o dragão encabeça, espiritualmente falando? Quem está por trás? Tudo se encaixa. Existe um paralelo espiritual para nós que sabemos que existem os anjos caídos, que existem os demônios, que sim vão participar dizendo que são alienígenas, que são de outros planetas, que vão enganar as pessoas, que vão trazer a suposta tecnologia de ajuda deles. Existem essas entidades que a gente viu agora eles falando que eles abriram portais, estão se comunicando, estão trazendo. Na realidade, isso é uma certa desculpa, porque trazendo, eles vão vir, uma forma de usar, dizer que eles estão conseguindo falar com uma dimensão onde os extraterrestres ou os aliens estão, mas isso a gente sabe que eles são espirituais, eles são entidades espirituais, são anjos caídos, são demônios, sim, demônios, que eles dizem que não são demônios, mas são, e que a gente sabe que vão estar também agindo na Terra, por trás de tudo que está acontecendo. Por isso eu disse, por isso eu falei que essa religião que fala em Apocalipse capítulo 13, esse reino da besta, que é a besta que emerge da terra, é a mistura do homem com a tecnologia, com a inteligência artificial que é ensinada ou encaminhada ou tem sido colocada como ensino, né? Por esses anjos caídos, por essas entidades demoníacas. E eu precisava mostrar isso para vocês, eu precisava falar a respeito disso para vocês. Deixa eu ver se eu já coloquei tudo. Para que vocês venham compreender o que está por vir. E que a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, não esteja aqui nessa terra. E você que se diz cristão, você que diz que recebeu o Senhor Jesus, não queira ficar nesta terra. Porque a coisa aqui ela vai ser tenebrosa, ela vai ser assustadora, ela vai ser muito triste. E nós devemos buscar, nós devemos nos entregar, nós devemos compreender a palavra, nós devemos buscar o Senhor Jesus em oração, em jejum, em clamor, para que venhamos colocar as nossas vidas em alinhamento com aquilo que o Senhor Jesus quer, para que possamos estar com Ele. Porque quem ficar para trás vai sofrer extremamente na mão de seres híbridos, mistura de homens com tecnologias alienígenas, que é o barro com ferro, mistura de anjos caídos com seres humanos. A mistura que o diabo sempre quis fazer desde o princípio, que Deus destruiu a terra lá em Gênesis porque não era a hora. Não era a hora. Mas que estamos prestes a ver começar. Você que é a igreja do Senhor Jesus e precisa se arrepender, esse é o momento. Busquemos ao Senhor, porque isso tudo está acontecendo. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.